que Suape fez conosco é crime contra a humanidade. Que nem tá acabando, né? A nossa pescaria, a lagosta. Os caranguejos morriam, a lagosta morria, então várias espécies morreram por causa dessa dragagem. A gente pede ajuda, pede socorro às autoridades. Nós estamos miseravelmente precisando de um socorro. Não tem ninguém ganhando nada. O Estado não está dando nada a ninguém. Ao contrário, o Estado está tirando. É força e ameaças. Porque a gente tem medo. As empresas que trabalham aqui, que constam aqui, não respeitam o meio ambiente, botando a destruição dos manguezais e dos rios, aterrando tudo. Na Marinha existe uma carta, chama Carta Náutica. Na Carta Náutica vem dizendo que aqui é uma comunidade de pesca. Então, na própria Carta Náutica que sai do Brasil para o exterior, vem indicando que aqui é uma comunidade de pesca. E o que foi que o governo fez? Né? O governo veio, instalou Suape, não houve conversa com os pescadores, houve as dragagens, não foi também comunicado às dragagens, aos pescadores. Não teve controle nenhum. O controle foi só aterrar e aterrar mesmo. E algumas até explodirem. Na verdade, a draga já estava trabalhando e a gente nem sabia o que era. Essa como veio uma draga moderna, que se você colocar de um navio, a diferença é muito pouco. Então a gente pensava que era navio que vinha fazendo pesquisa para Suape. Né? Então a gente nem mesmo tinha conhecimento que isso era uma draga. Eles destruíam os mangues e toda a lama eles tiravam da beira da praia e jogavam no mar. Próximo, muito próximo à costa. Ela estava jogando menos de 500 metros da costa. Essa draga começou a aterrar os corais. Os cabeços lá de fora de berçário. Fica aquela gorda, onde os peixes não gostam de estar. Por isso se afasta muito mais do litoral. Do material que elas tiram aqui, que é a maioria tabatinga, que é um material que é muito difícil de diluir, que é que nem um barro, agora bem visguento. Que provavelmente que o mar não vai conseguir espalhar ele por muitos anos que ele vai poder espalhar. É propagando a quase extinção de todas as espécies marinhas que existiam aqui. 95% do peixe reproduz no mangue. Então se não proteger o mangue agora, então não vai ter esses peixes para chegar nos corais. Aqui existia muito caranguejo, aratu, muita tainha que tinha aqui, camurim, carapeba. Para você ter uma ideia, o desgaste, a destruição foi tão grande, que morreu na beira da praia. Os caranguejos morriam, as lagostas morriam, os lagostinhos morriam, os aratu morriam, então várias espécies morreram por causa dessa dragagem. Era muito berçário, onde se tirava quase a sobrevivência desses rios. E agora se encontra dessa maneira. Esse rio aqui era largo e bem fundo. Hoje a gente está vendo a situação. Cheio de terra no meio, todo aterrado. O rio bem estreito. Eu só penso assim, o seguinte, que isso que já fizeram é quase irreversível. E não vai ter como reparar esse dano. Mas os maiores impactos da dragagem veio a partir de 2010, que foi o impacto de uma escala muito longa e de um comportamento muito agressivo, porque tinham duas dragas dragando. Então uma draga arrancava os mangues, jogava a lama para esse lado de cá, a outra draga pegava e jogava nos cabeços, aterrando. A termoelétrica que foi instalada também, que é uma outra destruição, que está matando os peixes que vêm de fora para cá. Por quê? Porque a temperatura da água que sai dela Está mudando. para esfriamento é insuportável. Se você estiver mergulhando de apneia ou nadando e ela descarregar aquela água, você é triturado, é todo queimado. Cozido mesmo, cozido, a temperatura é insuportável. Mas a gente trazia saco de peixe morto quando explodiam as pedras. Saco de todas as espécies de peixe morto. Então, é um clima ambiental traumático. A gente, Suape não foi punido por órgão nenhum. Mostra a hipocrisia desses homens, a hipocrisia, a falta de responsabilidade dos políticos que são corruptos. E a gente foi em vários protestos
fizemos um manifesto, o governo não sentava. Quando a gente chegava em Suape, eles não recebiam o pescador. Eles botavam a polícia e não recebiam a gente. A gente não conseguia conversar com a administração de Suape. E a destruição ocorrendo de forma brutal. A gente tinha que fazer uma denúncia à ONU. A gente procurou recursos para fazer a denúncia à ONU do desastre, tanto ambiental, social e econômico. A denúncia chegou ao conhecimento do governo, foi que se abriu as portas para conversar conosco, não para resolver. E não foi resolvido nada ainda. Para conversar, para tentar achar meios de como resolver essa questão. Os pescadores estão miseravelmente fodidos na atividade da pesca. Sem recursos para reformar os barcos, para poder pescar, ou procurar uma área maior, mais distante de pesca. Aqui nesse rio, que chama ele Rio Aguduai, ele está todo poluído, todo sujo. E eles nem pediram permissão, a gente não perguntaram nada, vieram, abriram a metade do rio, da ponte para cima um pouco, e abriram e a gente não sabia para que era. Quando foi, depois a gente teve a surpresa, para quê? Para esgoto. Tá sentindo cheiro? Nossa, tô. Pronto. Passa no caminho ali, não viu uma águazinha correndo ali? Uhum. Aquilo ali passa mesmo no meu terreiro, assim, na frente, assim, ó. Coca-Cola, a Latásia, que chama Lanésia. Todos os esgotos dela lá caem aqui dentro desse rio. Mais de 100 hectares de mata nativa, eles destruíram para fazer terraplanagem para a fábrica. E trazendo a madeira de lá para fazer outra reflorestamento aqui em outra área livre, que não tinha plantação. Eles deviam ter deixado a mata lá e fazer o terreno da fábrica aqui, na área que estava... Que já estava degradada. É, exatamente, mas não faz assim. Pagaram muito bem. O homem já era rico, deram não sei quantos milhões ao cara das canas. E a gente não tinha quase cana nenhuma. E a gente, eles não querem pagar bem, entendeu? Aí é nisso que a gente fica pensando em qual situação a gente vai chegar. Que absurdo é esse? De Suape não compreender que as pessoas precisam de viver, né? Não só os ricos não, os pobres também precisam. Isso aí tudo é de motosserra. Tudo feito de motosserra. É um absurdo que eles estão fazendo. E eles falam pra que eles estão tirando essa madeira? Não, eles não falam não. Tem um senhor aí que vem com carro, ele já leva isso aí pra fazer palhete. É arrumado. Como? É um arrumadinho que eles fazem com o povo de Suape e esse cara aqui. Liberada por Suape. Porque não é qualquer um que vem aqui com vigilante de Suape pra fazer uma pessoa dele. Tem autorização de alguém de Suape. Ah, vem com vigilante de Suape? Tem autorização de Suape, tem autorização de Suape. A gente fica na área, porque eles é área industrial, é área florestal, é área industrial. Florestal desse jeito que eles estão destruindo a floresta, porque o povo já fizeram os moradores. Pra mim isso é área florestal, onde a pessoa chega e derruba os pés de pau, o morador aprontou, tudinho, construiu. Se é pra florestar, vamos florestar mais, não destruir o que já estava. Do ponto de vista da concentração industrial, a opção adotada é atrair empreendimentos, ou seja, certas indústrias, que são indústrias hoje que até em alguns países do mundo já não se aceita mais, como o caso de termoelétricas que funcionam a óleo combustível e mesmo a diesel, ou seja, derivados de petróleo, grandes emissores de chamados gases de efeito estufa, né? Estaleiros que historicamente são indústrias que têm um grande impacto ao meio ambiente. A indústria de petróleo, ou seja, a petroquímica, e não deixa de ser um grande problema, já que conhecemos que o petróleo é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. Enfim, a opção por indústrias sujas, por indústrias do século passado, também é um motivo de crítica. O sumiço da pesca de forma muito imediata. Então eu como dona de restaurante, eu não precisava comprar peixe lá fora. Eu comprava tudo aqui, eu comprava muito. Nós tínhamos muitos pescadores, a maioria já acabaram, não existem mais. A gente tinha peixe fresco, camarão, e também a gente ia tomar banho. Era muito peixinho. Os homens tirava a blusa, amarrava, fazia um nó e enchia a camisa de peixinho, que se chama manjubinha. Cadastrado é 465 pescadores hoje, né? E esses ficaram a ver navio. Um exemplo, eu passei a semana passada pescando a semana todinha para pegar 30 quilos de peixe. A semana inteira. Onde uma semana antes a gente botava 1 tonelada, 2 toneladas e meia de peixe. No verão a gente pescava bastante, dava para guardar um dinheiro bom.
E no inverno viver passa tranquilo. Mas agora não existe mais. Hoje não tem peixe nenhum. Não temos mais quase nada natural para se alimentar. Um lugar que a gente vivia de barriga cheia, né? Plantava, comia. O meu sogro mesmo, ele vivia o quê? O tempo todo plantando macaxeira, batata, milho. Nunca precisamos de comprar nada aqui. E agora tem que comprar tudo. Agora tem que comprar tudo, porque tá difícil a situação. Então agora, por hora, me sustentando é meu pai. Desesperado. A gente estava tão desesperado que a gente estava com dificuldade para comer, dificuldade para manter nossos filhos na escola. Quer dizer, nossos filhos já estavam andando com roupa dos outros. Era alguém que a gente conhecia que tinha condições melhores, que estavam nos ajudando para poder viver. A verdade é essa, para poder viver. As pessoas estão sendo expulsas dali. Não está ocorrendo uma negociação amigável com aquelas populações, né? O que tem acontecido, na verdade, é verdadeira expulsão de maneira truculenta, até com o uso do que se convencionou chamar ali de milícias, né, armadas, que estão expulsando aqueles moradores sem levar em conta os seus verdadeiros direitos. Aí eu tenho medo disso acontecer. E várias áreas aí, eles chegaram e arrastavam. E empurrava até com corona de espingarda, de pistola. É o que rola dentro de Suape, é isso. Arrasado, sem poder fazer nada, sem ter quem nos defenda, só Deus. Que nem minha sogra mesmo, uma senhora que já viveu 60 anos dentro da área. Aí tira uma senhora dessa, joga ela pra rua, ela morrer. Você tá deprimida, doente, por causa de quê? Você já tá idoso e vivendo no lugar o tempo inteiro. Aí chegam as máquinas, de repentemente, derrubando, acabando com tudo que é seu. Aí você vai ficar como? Como? Se eu sou mais jovem do que ele, se fosse comigo, eu era capaz de ter um piripaque, mas que dirá uma pessoa idosa. Quando vem um aviso ou qualquer coisa, tá, vai acontecer isso, você já tá esperando. Mas quando vem, se você esperar, fica difícil. Esses moradores estão sofrendo hoje ataques muito grandes quanto à questão dos seus direitos, né? Ou seja, estão sendo expulsos daquela região com indenizações muito aquém do valor que deveria ser pago. O dinheiro que eles deram não deu nem para fazer a casa. Quanto que lhe deram? Me deram 85 mil. Só o terreno foi 30. E o seu Luiz Abílio, fizeram um acordo com ele sobre 65 mil. E quando foi receber, que depois que derrubaram a casa dele, por mais de quase 30 dias, foi com a doutora Conceição, só tinha 48 mil reais na conta dele. E o restante foi para o bolso. Até 2008 nós éramos um paraíso, né? Então, nós éramos na época uma comunidade de apenas 6 mil moradores. E hoje nós temos no entorno um inchamento de 45 mil pessoas. É uma praia onde nós conhecíamos todos os nativos. A gente conhecia o médico, o delegado, o enfermeiro, o vendedor de pão. Então a gente tinha aqueles dias que era sexta, sábado, domingo, segunda sem lei. Então a gente trabalhava sexta, sábado e domingo no turismo e segunda a gente se juntava para beber cachaça e dançar. A gente toda noite se reunia os pescadores na praia, ia para cima das pedras com a vara pegar lagosta, cozinhava aqui na beira da praia e fazia a festa da gente. E a gente dormia aqui na areia, dormia na areia. Não mexia em celular, não mexia em nada. Você dormia e acordava numa boa. Hoje as casas da gente é gradeada. Como a gente não pode ter arma aqui, se ter arma o pai de família é criminoso, só quem pode ter arma é bandido, a gente dorme com a peixeira debaixo do travesseiro. Agora é bala agora. E inclusive você tá morando aqui, Catô, e tá fazendo medo de você sair da... Olha, Divaldo, você sair, deixar uma casa dessa aqui fechada, sem ninguém. De uma pequena vila de pescadores virou uma cidade. Virou uma cidade dormitória. Nós transformamos aqui no dormitório do Porto Suape. Na grande maioria são mão de obra temporária. Pessoas que vieram para participar da construção de todo esse polo. Todas as casas aqui de nativos, casas de pescadores, né, elas foram transformadas realmente em alojamentos. Então tem casa que mora 50 homens, tem casa que mora 20.
tem lugares que moram feios. As pousadas foram transformadas em verdadeiros albergues, né? Onde tinha camas de casal, por exemplo, cama de solteiro. Hoje eles têm vários beliches nesses quartos. O espaço público está sendo totalmente tomado por estacionamento de ônibus dessas empresas. Elas deveriam trazer o funcionário e levá-los. E ocupam praças, ocupam ruas com esses ônibus. Como eles ficam aglutinados, estacionados um ao lado do outro, nesses vãos entre os ônibus, muita prostituição também, né? Uso de droga nesses locais. Nós temos um outro problema, não temos professores. A maioria dos professores estão também dentro do complexo portuário de Suape. Não temos médicos infantis, porque também estão todos dentro de Suape, porque os salários são interessantes. Então nós estamos assim, o colapso, entendeu? Não foi, o Estado, o município, o governo não pensou, não planejou. Então a gente está sofrendo realmente uma mudança, né, que dizem que é em prol de um desenvolvimento, né, que será num futuro breve sustentável, porém a gente não consegue enxergar isso até agora, né?